presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória 961 de 2020, que flexibiliza as regras de licitação durante o estado de calamidade pública. A MP originou a Lei 14.065 de 2020 e a lei foi originada aí com base no parecer do deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, e é com ele que a gente conversa agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Olha, é um prazer a gente poder abordar um assunto relevante. A lei das licitações é uma lei muito importante para o país, mas é uma lei que não atende, ou que pelo menos não atendia, circunstâncias como estas, não é? De uma pandemia que exige agilidade por parte do poder público em todos os níveis, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, na aquisição de equipamentos, de serviços que possa atender a população com agilidade. Daí a edição dessa medida provisória em boa hora. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o texto sem vetos, né? O texto foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, foi sancionado aí sem vetos. E uma das mudanças aí que essa lei traz é exatamente que ela estende o regime diferenciado de contratações aí a compras e contratos aí feitos pelo poder público, né? Isso aí o senhor acha que é essencial durante esse período aí da pandemia? Muito importante, porque o regime diferenciado de contratação foi instituído, salvo engano, em 2011, levando em conta principalmente a questão dos grandes eventos. Os grandes eventos exigiam obras com uma certa urgência e um procedimento simplificado para a contratação dessas obras. Basta a gente lembrar da Paralimpíadas, a Copa do Mundo e outros grandes eventos. Depois, foi incluído obras como presídios, que também exige uma contratação simplificada. Nesse contexto da pandemia, mais do que nunca, nós tínhamos que fazer com que a lei permitisse esse tipo de contratação, porque simplifica, agiliza e faz com que a administração pública possa entregar determinada obra em menor tempo, né? Em razão da simplificação do processo licitatório e de contratação. Então, foi muito oportuno. Inclusive, o regime diferenciado de contratação também até agora, né, deputado, antes da aprovação dessa lei, era usado também para serviços de engenharia, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Então, em setores que exigem aí uma contratação de obras e serviços de forma mais emergencial mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é bom a gente destacar que, embora seja um instituto em que o poder público pode contratar serviços de forma simplificada, mas existe, ao mesmo tempo, um conjunto de medidas que protege o erário público, protege o dinheiro público. Isso é importante. Deputado, o senhor foi relator da medida provisória na Câmara, né? E um dos pontos, inclusive, aí que gerou bastante discussão foi a questão do texto autorizar o pagamento antecipado em licitações. Isso significa que o poder público pode fazer o pagamento de obras e serviços antes dessas obras e desses serviços serem entregues. É isso, né? A lei de licitações já previa essa possibilidade, mas de forma excepcionalíssima. E o Tribunal de Contas da União tinha restrições a esse instituto, de tal forma que ele praticamente não era usado. Mas agora, na pandemia, observou-se a necessidade dele, não como regra, continua sendo uma exceção, mas a necessidade, porque você tinha determinadas empresas que só ela tinha aquele produto e a demanda era muito grande e ela estabelecia condições. Eu só entrego se houver o pagamento antecipado. E aí, como fazer? Essa era uma das hipóteses, não é? Então, nós regulamentamos de forma mais precisa, mais clara, mais objetiva esse instituto do pagamento antecipado, mas com regras também de proteção do dinheiro público, né? Ou enquanto para as demais compras e contratações existe uma garantia de 5%, nesse caso da antecipação, a garantia tem que ser de 30% no mínimo. Não é? Estabelecemos a regra de que se a empresa não executar o serviço adequadamente ou deixar de executar, ela tem que devolver o dinheiro que foi antecipado corrigido. E aqui vale até esclarecer
que a obrigação da devolução já veio na medida provisória, mas a devolução corrigida foi fruto de emenda do parlamento, e não podia ser diferente, não é? Então, nós colocamos um conjunto de medidas que, repito, protege o dinheiro que o cidadão recolheu ao Estado em forma de impostos. Uma outra condição muito importante para o pagamento antecipado é que isso signifique uma economia expressiva para o cofre público, não é? Então, eu, como relator, entendi, mas o conjunto da Câmara Federal e do Senado também entendeu, tanto é que foi aprovada com relativa facilidade e o presidente sancionou o texto com as medidas que este relator acolheu, sem nenhum veto. Deputado, e o texto foi sancionado sem vetos, né? O governo e Congresso aí convergindo, então, nessas novas regras de licitação durante o estado de calamidade pública. O senhor já esperava que tivesse essa sanção aí de forma integral, né, a esse texto aprovado pelo Congresso? Eu tinha uma expectativa nesse sentido, primeiro pelo acerto das medidas que foram propostas na MP 961. Segundo, porque houveram muitas propostas de emendas por parte de deputados e senadores, mas aquelas que efetivamente tinham pertinência, eu tive a possibilidade de dialogar com os autores e acolher. Isso facilitou muito. E eu fiz esse acolhimento das emendas, ao mesmo tempo que dialogava com autores, eu dialogava com a equipe do governo. O governo colocou a equipe à disposição, técnicos da Segov, técnicos da Casa Civil e técnicos do Ministério da Economia. Então, a gente trabalhou esse relatório, não foi a 4 mãos, foi a diversas mãos. Isso facilitou muito para a aprovação e criou esse ambiente em que nós tínhamos a expectativa que não haveria nenhum veto, como efetivamente ocorreu, não. Nenhum veto foi imposto. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, falando um pouquinho sobre essa sanção, né, feita pelo presidente Jair Bolsonaro da medida provisória 961 de 2020, a MP que originou a Lei 14.065 de 2020, essa lei aí que traz novas regras para licitações, né, flexibiliza as regras de licitações, permitindo, entre outras coisas, aí o pagamento antecipado de compras e serviços, como o deputado está explicando, né? Sem deixar de lado, né, deputado, toda a preocupação com o dinheiro público e, inclusive, com a economia, que o senhor colocou aqui, que essa regra ela pode trazer, inclusive, uma economia para o setor público, justamente porque os órgãos públicos podem contratar obras e serviços com desconto, né? Exatamente. Agora, essa sua indagação, eu preciso aproveitar para dizer para quem está nos assistindo, o cidadão lá na ponta, que tudo isso foi aprovado, elaborado, levando em conta a necessidade do poder público, quer seja a prefeitura, quer seja o governo do estado, são eles que operam de forma mais direta, de criar as condições de atender o cidadão que foi vítima da Covid-19 com a urgência necessária, com a pressa necessária. Não era razoável que a pandemia avançando, decretada a calamidade, a emergência, a prefeitura ou o estado não tivesse meios para atender com relativa pressa, com relativa celeridade. O cidadão morrendo e o poder público sem meios autorizados pela lei para abreviar esse atendimento. Então, é muito bom que fique claro. Nós aprovamos com todos os mecanismos de segurança do dinheiro público para evitar a corrupção, para facilitar o controle dos órgãos de controle, não é? O Tribunal de Contas, o controle interno, daí por diante, mas o foco principal era esse, era atender o cidadão, o homem, a mulher, o jovem, que foi acometido por este mal e não podia demorar. É uma doença grave e de consequências muito rápidas e, às vezes, letal. Não é? Eu acho que essa sensibilidade pesou muito e foi um dos fatores que fez com que essa medida provisória fosse aprovada dentro desse contexto de muita compreensão e de convergência. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações
aqui no Palavra Aberta, comentando um pouco, né, sobre a sanção do presidente Jair Bolsonaro, a MP 961. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Olha, eu te agradecer pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Eu finalizo dizendo que nós inserimos um dispositivo muito importante que diz respeito à transparência, né? Nós colocamos um artigo onde todos esses contratos têm que ser devidamente publicados num site oficial, com o número do contrato, nome da empresa, valor do contrato, prazo de execução da obra ou de entrega dos bens, daí por diante. Transparência, algo muito necessário na administração pública. No mais, meu muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos aqueles que estão nos assistindo. Tá certo, deputado. Mais uma vez, muito obrigada. A gente conversou com o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás. A gente fica por aqui e até a próxima.